Hebreus capítulo 12. Tem uns que não precisa nem abrir mais, né? Já até sabe o que está escrito. Já foi falado tanto já pelo pastor, também aqui no culto de 16 horas, domingo, da tarde. Já está decorado já na mente. Já conseguiram abrir? Então vamos ler. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Foi proposto para você desde o ventre da sua mãe, uma carreira, uma caminhada com Deus. A sua vida foi projetada desde o início dela. Desde antes de você nascer, o seu nome já estava lá com Deus. Ele fez para você uma história linda para você percorrer. Mas às vezes, nós que decidimos, Ele nos deu o livre-arbítrio por causa disso, para nós decidirmos o que nós estamos escolhendo para nós. E aqui ele fala aqui, que corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas antes disso, você vê que ele fala para fugir de todo embaraço, né? Nós estudamos semana passada, quem esteve aqui presente, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e que corramos. Então ele está falando para você andar? Ele está falando para você correr, né? Ele fala, corre, porque as coisas às vezes vão acontecer quando você começar a caminhar. Se você estiver parado, somente pensando, somente projetando, somente imaginando o que vai acontecer com a sua vida, as coisas vão acontecer? Está igual aquela história que eu acho que vocês já escutaram, daquele crente que gostava de deitar numa rede e estava desempregado. E ele está na rede dele, perguntando, falando com Deus, orando, Senhor, preciso de um emprego. Mas ele está deitado numa rede, na casa dele. O emprego vai chegar lá? Se ele não der o primeiro passo, como é que vai fazer? Vai acontecer alguma coisa? Nós vemos até no Salmo 23 que ele fala o seguinte, Davi, o Senhor é o quê? Meu pastor e o quê? Nada me faltará. Davi ficava esperando? Davi falou que dali, no momento mais de tristeza dele, dentro da caverna, fugindo de Saul com seus homens, ele falava, o Senhor é meu pastor e nada há de me faltar, nada me faltará. Mas estava faltando? Deus estava dando sustento, mesmo que passando dificuldade, mas Davi não ficava parado esperando. Por isso que aqui em Hebreus está falando, corramos a carreira que nos está proposta, porque se ficarmos parados somente pensando, somente imaginando, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão ser projetadas, as coisas não vão fluir na nossa vida, nós vamos ficar parados na inércia. Aí nós vamos ficar igual a história do irmão crente, deitado na rede, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo que as coisas caiam do céu, vai abrir o telhado da minha casa, as coisas vão cair do céu, a cesta básica, comida, vai cair tudo do céu. Vai ficar esperando, né? Por quê? Se Deus está junto conosco, tem nos dado a vitória, tem nos capacitado, é para que nós possamos chegar lá e fazer as coisas acontecerem. Não ficar esperando as coisas acontecerem do jeito que nós queremos, naquele conformismo, aceitando as coisas do jeito que elas são, imaginando uma coisa que realmente não é aquilo que Deus preparou para nós. Não é aquilo que Deus colocou com objetivo na sua vida. Como eu falei no início, Deus fez a nossa história desde o ventre da nossa mãe. Você tem uma história a percorrer que Deus preparou. Mas talvez você pense assim, mas eu estou numa idade avançada, eu não fiz nenhuma parte. Começa agora. Moisés começou quantos anos? Vocês lembram a história de Moisés? Moisés, 40 anos no Egito, sendo formado, matou o cidadão egípcio, foi para o deserto, mais 40 anos. Moisés começou a fazer as coisas conforme Deus tinha falado com quantos anos? 80. Já estava numa idade elevada, né? Você for imaginar, 80 anos. Já não está mais naquele pique todo, naquelas coisas todas, apesar que antigamente as pessoas viam mais um pouquinho, né? Mas não é a mesma coisa.
80 anos já está um pouco mais cansado, não tem o vigor de uma pessoa de 20, de 18. Nós mesmos já está... Pastor Evandro tem quantos anos? Já não tem o mesmo vigor de 18 não, né? Nem de 35. Nem do mês passado tem mais. Porque o vigor vai se acabando. Vai diminuindo. Porque se o vigor físico vai acabando, mas o quê? As coisas de Deus vão aumentando cada vez mais, a consciência, a sabedoria de Deus vai aumentando. Moisés nessa época estava o quê? Com a idade avançada, mas estava com todo o vigor espiritual para fazer conforme que Deus queria, e Deus mandou fazer. Vai depender de nós até onde nós vamos chegar, até onde você quer ir. Eu sempre falo aqui no culto da tarde que você não deve limitar o Deus que você serve. Você não deve limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes Deus deixa de fazer coisas na nossa vida porque nós estamos o limitando. Nós estamos fazendo Ele ficar cada vez menor. E Deus é grande, não é grande? Deus é grandioso. Não comporta a mim falar o tamanho de Deus, nem chegar perto, só com magnitude. Criou os universos, a terra, criou tudo. Cada dia que passa ele fica maior, porque os cientistas descobrem coisas maiores que Deus fez. Então nós vemos que nós que às vezes estamos limitando o agir de Deus na nossa vida. Deus quer nos proporcionar coisas maiores, coisas boas, coisas magníficas. Mas nós estamos sempre cercados daquele preciosismo de achar que não é para nós. Não, mas isso aqui é muita coisa para mim, né? Eu sou só um membrozinho lá da Igreja da Graça, eu vou lá só no culto da tarde, eu vou lá, faço só isso aqui. O Deus é o mesmo Deus. Meu, o seu, do pastor Carlos, missionário, é o mesmo Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você imagina, pensa comigo, Moisés, um grande homem de Deus, não é? Grande homem, nós estávamos falando dele, com 80 anos, decidiu, Deus mandou, ele foi e fez. Tirou o povo da terra do Egito. Moisés, um grande homem de Deus. Para muitos, o maior abaixo de Jesus. Então nós vemos que ele teve uma história com Deus, teve coisas grandes com Deus. Fez o que Deus mandou, apesar que nós, semana passada, nós estudamos daquela pequena falha de Moisés que o impediu de entrar na terra prometida. Mas Moisés, um grande homem de Deus, não tem o que falar de Moisés. Seguiu os passos de Deus, fez conforme Deus sempre quis, ele foi lá e fez. Então nós vemos coisas maravilhosas de Moisés. Agora você imagina Josué assumindo o cargo de Moisés. Já imaginou uma coisa dessa? Uma pessoa tão grande vem a falecer, você vai assumir o cargo dela. As pessoas te cobram que você seja pelo menos aquilo que foi. E nós vemos que lá em Josué 1 ele diz: olha, Josué, seja forte, seja corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite. Por que Deus está falando aquilo com Josué? Por que você acha que ele está falando aquilo com Josué? Josué, lembrando que logo depois se tornou o maior conquistador de terras da história do povo de Israel. Foi um grande conquistador. Mas você vê que naquele momento ele fala: Josué, coragem, seja forte, levanta, vamos. Por quê? Josué temeu, Josué teve medo. Porque naquele momento de grande aflição ali, Josué estava com aquela responsabilidade muito grande. Mas Deus não tinha falado, já não tinha deixado ele já sempre como seria quando Moisés partisse. Não seria Josué? Josué estava sempre com Moisés. Moisés subiu o monte, Josué estava lá no pé do monte, só esperando. Josué estava sempre ali junto com Moisés. Mas na hora de fazer acontecer, Josué, como diz um linguajar bem popular, tremeu na base, né? Porque é comum você, às vezes, tremer, às vezes você ficar ocioso, você ter dúvida. Por quê? Corre sangue, né? Se cortar, vai correr sangue. Tem sentimentos.
Mas quando Deus falou com Josué, o que Josué fez? Se levantou, foi, fez e conquistou, não ficou parado, porque se ele ficasse parado ali pensando, olha, eu não sei se é isso, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se é isso mesmo, será que tudo aquilo que eu fiz foi em vão? Eu não sei. Se ele ficasse só pensando naquela dificuldade, ele não ia conseguir fazer. As coisas de Deus estariam, até hoje, não posso dizer, mas Deus teria arrumado outra pessoa, porque quando Deus quer nos dar, mas quando nós não fazemos, Ele arruma outra pessoa para fazer. Você vê, ali em 2 Crônicas, abre na sua Bíblia, 2 Crônicas 16. Abre aí que nós vamos ler um trecho. 2 Crônicas 16. Segunda Crônica 16. Versículo 9. Um versículo bem conhecido de muitos. 16, 9. Já acharam? 16, 9. Está na tela. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se o quê? Forte para com aqueles cujo coração é perfeito para o quê? Para com Ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então nós temos aqui um homem cujo o Senhor passou os olhos na terra e viu que um coração que não estava encaixado, vamos dizer, alinhado com os planos de Deus. Porque eu falei para você, Deus está sempre procurando, está sempre olhando. Quando você não está à disposição de Deus, você não está fazendo, está parado, está com aquela inércia, travado, Deus está olhando e fala assim, nossa, deixa eu ver ali que eu estou precisando de alguém igual a Maria para fazer tal situação. Ela vai ser usada por mim agora. Aí está a Maria, está o João, está o Samuel deitado, olhando para nada, deitado na rede, né? Não que deitar na rede seja errado, tá? Eu dei 2 exemplos já, não é pessoa, deve vender minha rede, que não quer deitar na rede mais não. Não, pode deitar na rede, viu? É só um exemplo. Mas está ali a pessoa parada, travada, pensando na vida, e Deus querendo o quê? Querendo usar a pessoa. Deus está querendo fazer, Deus quer fazer as coisas dele acontecer, mas nós estamos parados. Lembra que diz Hebreus? Corramos para o que aquilo que nos está proposto, aquela nossa caminhada, aquilo que Deus diz que nós faríamos acontecer. Corre, descobre, faz acontecer, porque se Ele está mandando, Ele está junto. Se Deus manda você fazer algo, é porque Ele está do seu lado. Vai e faça. Vai e conquiste. Nós vamos entrar na nossa mensagem agora, 2 Reis, capítulo 13. Abre aí. Nós temos nossa mensagem hoje aí, 2 Reis, capítulo 13. Final do tempo de Eliseu, do profeta Eliseu. 2 Reis 13, versículo 14. Segunda Reis 13, versículo 14.
Já acharam? 2 Reis 13, 14. Nós vemos aqui, tem até um títulozinho no texto aqui, que Eliseu adoece e Joás vem ter com ele. O profeta Eliseu, um grande homem de Deus, foi muito usado, né? Vocês sabem as histórias aí de Eliseu, a porção dobrada, Naamã, fez o machado flutuar. Versículo 14 diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Joás, filho de rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Aqui, o caso aqui do rei foi correr até o profeta Eliseu, porque os assírios já estavam perseguindo o povo de Israel. Já estavam, que naquela época você sabe que eles viviam praticamente quase sempre em guerra. Pouco foi o tempo que tinha paz em Israel. Mas aqui ele corre então para o profeta, estava quase morrendo aqui disso, daquela morte que o matou. Mas ele corre para lá para quê? Para ter uma provisão do quê? Divina, né? Quer que Deus entre na situação, que Deus possa mudar aquilo que está acontecendo. E diz o seguinte, versículo 15: E disse-lhe, toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-se a janela. Então disse Eliseu: atira. Aqui nós temos provavelmente a questão que ele fala por oriente, muito provavelmente porque é lá que estavam os assírios. Então ele, como uma forma de fazer algo profético, você sabe disso, falou assim: ó, vou profetizar aqui agora, aonde você jogar a lança, a jogar a flecha, ali o povo, ali será atingido, porque Deus vai dar a vitória. Então ele fez esse ato profético aqui com esse rei, e ele disse o seguinte: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios e a Feca até os quê? Até os consumir, até os aniquilar, né? Até não sobrar mais nada. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou, parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então Deus tinha uma promessa aqui para o povo, que ele fala: olha, você vai ferir os sírios até o quê? Até os consumir, né? Até aniquilar. Esse povo não levantará mais contra vocês, esse povo não fará mais nada, porque a palavra de Deus foi dada, por meio do profeta Eliseu, a esse rei Joás. Então, era só ele chegar e fazer, era um ato profético. Mas você vê que esse rei fez a primeira parte da situação, teve o livramento. Mas na hora de ferir a terra, conforme o profeta havia dito, ele feriu só o quê? Só 3 vezes? 3 vezes era o suficiente? Não, mas ele achou que estava o quê? Estava bom, né? Ele achou que era o suficiente. O rei achou que estava feito, que aquele jeito ali estava bom e nada poderia ser diferente. Está bom 3 vezes. Mas o que aconteceu ele fazendo 3 somente vezes? Eliseu ficou revoltado, indignado, porque naquele momento Deus estava liberando uma palavra profética. O futuro de Israel estava sendo decidido. Às vezes o futuro da nossa casa está sendo decidido no momento que o pastor fala, que alguém fala, que Deus fala ao seu coração: olha, a sua casa vai sair desse aí, ó, você vai vencer. Mas você está assim parado, olhando. Será mesmo?
Não sei, eu vou confiar um pouquinho só, né? Porque as coisas estão difíceis lá em casa. Então eu vou fazer só um pouco, eu vou ali, porque 3 vezes, igual eu falei, tá igual o rei aqui, 3 vezes está bom. Mas você vê que ele se indignou, falou, olha, você tinha a oportunidade de acabar com eles. De você não ter mais problema com os sírios. Mas o que você escolheu? 3 vezes está bom. 3 vezes você vai lá e vai vencer eles. Mas e a 4ª vez? E a 5ª? Porque o diabo vai sempre se levantar, não vai? Você pode derrotar ele 1, 2, mas é persistente. Mas nós somos vencedores, nós vamos lá e derrotamos eles. Mas se nós estamos somente aceitando, tá bom, eu vou lá e vou derrotar somente 3 vezes, vai adiantar alguma coisa? Não vai, né? Porque eu acho que se fosse uma pessoa normal, é que não tem nada aqui que eu possa comparar com a flecha, mas a pessoa começaria a fincar na terra quantas flechas tivesse, né? Eu quero vencer, eu quero ser de todo jeito, não importa quantas vezes sejam. Me dá mais flecha aí que eu vou fincar todas. Esse momento aqui é um momento que eu tenho que aproveitar, porque Deus está falando, Deus está prometendo a minha casa, e eu vou fazer. Porque eu quero vencer na vida. Eu quero algo diferente, eu quero que Deus esteja do meu lado, que as coisas aconteçam conforme Deus quer. E o profeta Eliseu, acostumado com coisas grandes. Você lembra do profeta Eliseu, como é que foi o começo dele? Lembra que eu falei de Josué? Quando Moisés morreu, Josué vai assumir, mas fica daquele jeito, né? Fica meio temeroso das coisas que Moisés tinha feito, e assumiu o lugar dele, o cargo dele. Mas Josué foi lá e conquistou. Mas você lembra Eliseu? Elias estava esgotado, falando para Deus, me mata, eu não quero mais, eu quero morrer, eu não quero mais viver assim. Por mais que às vezes ele ia lá e tinha um gás de novo, mas ele ficava triste de novo. O esgotamento espiritual dele estava muito grande. Das coisas que ele fazia, você lembra que ele orou e ficou 3 anos sem chover? Coisas que ele orou e fogo do céu caiu. Coisas grandiosas que Eliseu fez. Coisas maravilhosas. Então você vê que chegou a parte que lá que Deus falou, tá bom, Elias, você quer, vou te recolher, mas unge os 2 reis e coloca Eliseu no seu lugar. Ele fala, tá bom. O que Elias faz? Esquece os 2 reis, vamos partir logo para Eliseu, parte logo no final, que Eliseu assume a bucha depois, pode dizer assim, né? Eliseu vai lá e corre atrás depois. Eu já estou indo. Então Eliseu chega e fala assim, tá bom, eu vou assumir o seu lugar. Deus mandou, mas eu quero fazer um pedido. O que Eliseu pediu? A unção dobrada que tinha em Elias, não foi isso? Ele não pediu o dobro? Então nós temos um homem que sempre foi o quê? Ousado. Eliseu sempre foi esse homem que queria ver as maravilhas de Deus na vida dele. Então por isso que ele, no final aqui da vida dele, ele fica indignado. Porque ele sempre foi de querer mais de Deus. Se você pode ter a consciência de ter mais de Deus na sua vida, eu quero mais de Deus. Eliseu fala aqui, olha, Elias, tudo bem, você pode ir, mas eu quero a unção dobrada que tem em você. Elias fala, ó, você veio subindo, a capa está aí, é sua, é seu. E o que acontece? Acontece conforme Elias tinha determinado. Eliseu teve a porção dobrada da unção que havia Elias, foi para Eliseu. E Eliseu começou a fazer coisas grandiosas. Porque Eliseu não tinha esse conformismo de querer ficar parado. Não era ele já o homem que Deus já havia escolhido? Já era ele, falou, Elias, vai lá e unge Eliseu, profeta. Vai lá e unge ele, abençoa ele lá. Mas Eliseu ainda queria a unção dobrada. Eliseu sempre queria, ele não queria somente andar. O que Eliseu queria? Correr. É isso que às vezes está faltando dentro de nós. Deus não deu uma promessa, Deus não tem uma história para nós, mas nós precisamos querer mais de Deus. Buscar com afinco aquilo que Deus está nos dando. Se Deus nos proporcionou essa vida,
é porque nós podemos atingir aquilo que Ele quer. Nós podemos conquistar aquilo que Ele prometeu. Nós somente precisamos ir, fazer, ter a coragem, parar de ficar deitado esperando as coisas acontecerem e ir de encontro com a bênção de Deus, porque ela vem até nós. Ela vem até nós. As bênçãos já foram prometidas a Deus por nós. Já está no nosso controle. Nós somente temos que o quê? Pegá-las, agarrá-las. Deus nos deu uma vida, não uma vida qualquer. Deus não dá para você uma vida qualquer, jamais. Talvez você fale assim, minha vida está indo de mal a pior, minha vida está indo só fracasso, minha vida está aquele no, vamos dizer, o ditado popular, no banho-maria, né? Está só aquela coisa estável, aquela coisa que não muda, aquela coisa está sempre do mesmo jeito. Mas Deus fez você para quê? Para conquistar. Deus gosta de pessoas que nem nós lemos lá em... Lembra que nós lemos em 2 Crônicas? Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele quer aquele cujo coração está voltado para Ele. Cujo coração quer o quê? Quer vencer, cujo coração está entregue às coisas de Deus. Cuja aquela pessoa que está totalmente entregue a Deus. Para fazer a vontade de Deus. Porque se Deus falar com você, você vai fazer? Será que nós vamos fazer? Será que Deus falar agora, faz isso, você faz? Deus falar agora para você, ó, abra uma empresa. Você vai abrir uma empresa agora de tal jeito. Fazer assim, 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 vai dar certo. Você vai olhar assim e falar, isso não foi Deus não, isso aí é outra coisa. Isso aí não é de Deus não. Imagina se faz como ele fez com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Você fala assim, para onde? Não sei não, isso não é de Deus não. Sair daqui, da onde eu estou. Mas eu estou até bem aqui. Está um fracasso às vezes terrível. Mas na hora não quer sair, né? Fala, eu estou até bem, eu estou até satisfeito. Mas Deus tem muita coisa para te dar. Deus tem muita coisa para te proporcionar. O que Deus tinha para Abraão não era só finanças. Que nem eu sempre falo. As bênçãos de Deus não é só questão financeira. É você ter paz, você ter saúde. Abraão queria tanto o quê? Um filho. O dinheiro adiantou para ele? Ele tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não adiantava. O que ele queria realmente? Um filho. E isso, o dinheiro, mais naquela época, não comprava. Não tinha nada que ele podia fazer. Ele podia fazer filho com outras mulheres, conforme fez, com as suas concubinas. Mas, com a sua esposa mesmo, ele não tinha filhos, ele não podia. Mas Abraão resolveu obedecer a Deus e sair daquele conformismo que ele estava. Ele decidiu fazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, a nossa vida muda drasticamente. Às vezes nós vamos ser taxados como loucos, como os que não têm juízo. Para que você está fazendo isso? De onde você tirou isso? Mas se Deus falou para você fazer, vai e faça, porque a bênção de Deus está naquele lugar ali. Está naquela situação. Você lembra o que o profeta fez aqui? Você vê que ele pega a flecha, o rei coloca a mão para tirar a flecha, o que acontece? A mão do profeta vai em cima da mão do rei. Porque é a bênção de Deus em cima das tuas mãos. Se você tem uma palavra de Deus na sua vida para conquistar, você tem uma história que Deus falou assim, ó, você vai fazer, isso aqui é seu, não é de ninguém, é para você fazer. Isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da sua história. Vai e faça, ele está fazendo a mesma coisa, está colocando a mão dele sobre a sua. É essa mão que vai te ajudar a te sustentar. Quando chegar os dias difíceis, é essa mão que vai te levantar. Porque as pessoas acham às vezes, porque Deus deu uma situação, Deus deu um caso para ser resolvido, para ser feito, e dias difíceis não vão ter. Deixa eu te avisar que vai ter muitos dias difíceis. Vai ter muitos dias complicados. Conforme eu falei para você, no Salmo 23, o salmista fala, Davi, o grande rei Davi, ele escreve aquele salmo no momento mais frustração dele, mais a situação estava ruim, coisas ruins estavam acontecendo, mas já não era ungido o rei de Israel? Deus já não tinha ungido ele pelo profeta Samuel? Já há muito tempo atrás, né?
Mas Davi demorou quanto tempo para conquistar realmente a coroa sobre o trono de Israel? É uma caminhada, é um processo. Você não pode parar. Você tem que correr, estar disposto a se levantar. Por mais que às vezes as coisas não aconteçam da forma que você quer. Mas se Deus está sob o controle, você pode ter certeza que é o caminho certo que Deus quer fazer você trilhar. Deus tem um plano muito maior para você. Muito maior do que você pensa, do que você imagina. Mas você tem que estar disposto a andar no caminho de Deus. Não é nem andar, não. É correr. Andar ainda está um pouco mais ou menos ainda, né? Tá, como diz, no banho-maria, né? Está no mais ou menos. Mas Deus quer que você corra. Corra para aquilo que Ele te prometeu. Corra para aquilo que você pode fazer. Corra para fazer os planos de Deus na sua vida. Aí você será realmente realizado. Porque uma pessoa que não faz conforme Deus planeja, não segue os planos de Deus, a pessoa não é uma pessoa realizada. Conforme eu falei para vocês, desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha uma história traçada para você. Se você não percorre essa história, eu creio que você não foi uma pessoa realizada totalmente, né? Eu creio isso, né? Se Deus deu, é porque Deus tem uma história perfeita. Então, se nós não conseguimos caminhar naquela história, as coisas não são tão perfeitas. Você não vai ter realização total. E quando você está com Deus, andando, trilhando os caminhos de Deus, por mais que as situações venham abalar, você jamais será abalado, porque a bênção de Deus vai estar na sua vida. Aquela mão que abençoa, aquela mão que protege, aquela mão que você tanto precisa, que às vezes está chorando no seu travesseiro, quando você vai dormir. Você vai dormir e você está chorando, porque parece que nada acontece, as coisas estão difíceis, as coisas não estão andando do jeito que deveriam. Por quê? Você está precisando de uma mão. É essa mão que vai te sustentar. É essa mão que vai te reerguer quando você precisar. Às vezes a pessoa fala assim, mas ninguém me ajuda, ninguém está comigo, ninguém olha. Eu posso dizer uma coisa. Às vezes até o próprio Deus impede que as pessoas te ajudem. Porque Ele sabe que você pode se levantar, que você pode se reerguer. Porque às vezes, quando nós estamos ajudando, nós estamos recebendo ajuda, nós ficamos o quê? Acomodados às vezes, né? Você imagina, se você recebe todo dia um dinheiro, você vai querer trabalhar? Eu creio que não, né? A maioria não. Vai ficar acomodado com aquilo dali. Mas às vezes Deus até prende que as pessoas não te ajudem naquele momento. Você fala assim, mas ninguém está me ajudando, Deus não está me vendo. Deus está te vendo, Ele quer te dar, Ele quer te levantar, Ele não quer somente te ajudar, Ele quer te levantar, Ele quer ver você correndo. Quando você estiver hoje, você que está aí, triste, abatido, Deus quer que você hoje se levante. E não fique dependendo de ajuda de ninguém, porque às vezes as pessoas são humilhadas, dependendo da ajuda de alguém. Ainda mais se for da família, né? É ou não é assim? Ainda mais se for um parente que está ajudando sempre. Ainda aquele parente que ainda fala assim, mas você não é da igreja, você não acredita em Deus, cadê esse Deus seu? É esse Deus que está tanto falando na sua vida, que quer te abençoar, quer te levantar. Porque não importa a situação que você está caminhando, que está andando, você vai se levantar. Você vai se colocar de pé. Mas você tem que ter o quê? Ousadia para querer vencer. Ter essa vontade de correr, essa vontade de se reerguer, não ficar mais caído no chão, não ficar mais aceitar só aquilo ali. Você quer mais, você deseja por mais. Deseje por mais de Deus. O profeta Eliseu quis e teve a unção dobrada. Ele queria. Ele, de uma forma até ousada, né, que nem eu falei, ele já tinha feito grandes coisas. Eliseu queria ainda mais. Queira ainda mais na sua vida. Por isso que ele fica revoltado, falou, tirou só 3 vezes. Aproveita o momento. Você vai receber uma água daqui a pouco, você beber. Quando você beber essa água, deixe que Deus se mova dentro de você. Dê liberdade para Deus. Não limite o poder de Deus de agir na sua vida. Porque quando Deus entra na sua vida, o mal sai. Você fica totalmente cheio de Deus. Cheio, pronto para percorrer os caminhos que Deus tem proposto. Pronto para percorrer a história que Deus planejou para você.
Importa a sua idade? Não importa, né? Não importa se você tem 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. O que importa é o seu coração. Você está disposto a percorrer? Você está disposto a correr ao encontro daquilo que Deus prometeu? Então corra, toma essa decisão. Não fique parado, não fique na inércia, não fique somente, vou usar o exemplo de novo, deitado na rede, né? Queira mais de Deus, busque mais a Deus, que Deus vai te levantar. Amém?